Seja bem-vinda, Lourdes Lauria e Elizabeth Cerejo. Que assim seja, amiga. Um excelente domingo para todos nós. Seja bem-vinda, Graça. Grande abraço, querida. Leida, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Graça, querida, a oportunidade. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus. Obrigada, de Elizabeth, Nazaré. que nos acompanha nesse estudo de hoje. Sua fama Saiamos se todos espalhou gratificados e dele. todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada,
naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Senhor,
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Está faltando um minuto para começarmos o nosso tema. E o nosso tema hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5, chamado de O Ponto de Vista. É um tema bem interessante para discutirmos e fazermos a nossa reflexão, para que nós possamos alcançar os ensinamentos do Cristo e viver melhor enquanto estamos caminhando na Terra. Porque ele mesmo nos dizia, né, que enquanto estamos a caminho, precisamos nos refazer. E aproveitando essa oportunidade, vamos pedir a Deus, né, que Ele ilumine a nossa mente para que nós possamos entender o tema de hoje, não só entender, cultivar ele dentro de nós e praticar com todos que estão à nossa volta. Que é esse o objetivo do aprendizado do Evangelho. É entender, aninhar dentro da gente, fortalecer ele dentro da gente, sentir e praticar. Então, estando no nosso horário, vamos fazer a nossa prece, tá bom? Gente, vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Aqueles que tiverem água a ser frutificada, é o momento de colocarmos sobre a mesa, para que ao final a espiritualidade amiga dê seu toque para que essa água fique cheia de bênçãos para aquilo que nós precisamos. Então, Senhor, nesse momento, nesse dia lindo que se faz, respiremos bem fundo e que nesse momento a espiritualidade amiga envolva os nossos lares físicos, envolva a nossa casa mental, arejando a nossa mente para o aprendizado, para que tudo que seja falado hoje aqui, Senhor, seja uma semente em nossas mentes. E que a todos os dias, durante as nossas reflexões, a nossa vida diária, nós possamos regá-la para que um dia ela se torne uma árvore com frutos, com raízes bem profundas, para que nem o vento nem a tempestade consigam derrubar, significando esses falados nas tribulações da nossa vida. Envolve a nossa casa física, casa do caminho,
que nos abriga, que é um fortalecedor da nossa espiritualidade, recarrega nossas baterias. Envolve, Senhor, todos os dirigentes, todos os trabalhadores, todos os frequentadores desta casa singela, onde o Cristo se faz através dos ensinamentos. Envolve também, Senhor, a casa de todos os frequentadores, a casa física e a casa material, para que nesse momento todas as bênçãos que nós possamos estar recebendo por estarmos conectados com Deus, se faça também em todos aqueles que frequentam, como trabalhadores ou frequentadores desta casa também. Então, Senhor, ilumina o nosso estudo, se junta a nós a espiritualidade amiga nesse momento para fazermos uma manhã linda e sairmos daqui fortalecidos na nossa fé. Que assim seja. Bom, gente, bom dia. E nesse dia lindo, é sempre bom agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, né? Formando essa comunhão de pensamento. Isso nesse momento que nós estamos vivendo é muito importante que nós possamos fazer essa comunhão do pensamento. Principalmente porque não sabemos o que o outro está vivendo neste momento. E aí nos fortalece pensar em todos, nos fortalece pensar na humanidade, nos fortalece a nossa fé para que possamos crescer. E principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje. Então vamos lá, né? Nosso tema, como eu falei para vocês, é do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, capítulo 2, item 5, e Meu Reino Não É Deste Mundo, é o capítulo 2. Da última vez que eu estive aqui com vocês, eu falei desse mesmo tema, desse mesmo capítulo, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós falamos da vida futura. E agora nós estamos falando do ponto de vista. O ponto de vista, ele ratifica tudo que nós falamos da vida futura. Seja bem-vinda, Adriana, Cristina. Muito bom estar com vocês hoje aqui. Todos que já chegaram antes, que a gente já conversou. Então, já deu boas-vindas, né? Então, gente, o ponto de vista, ele ratifica o que nós falamos da última vez sobre a vida futura. Eu escolhi particularmente esse capítulo porque ele fortalece a nossa fé, ele constrói bases dentro de nós de fortaleza, para que nós possamos refletir e começar a olhar a vida no prisma da vida futura. E por isso que o ponto de vista ele é muito importante, porque ele vai nos mostrar como nós encaramos a vida terrena enquanto estamos a caminho. Aonde nós estamos? Marlene, seja bem-vinda. Aonde nós estamos? Como é que nós encaramos a vida terrena que estamos vivendo hoje com relação à vida espiritual? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer hoje, nos olhando, fortalecendo essas bases espirituais dentro da gente. No momento que nós estamos vivendo, é muito importante a gente fortalecer essa vida, essa base espiritual dentro de nós, porque as tempestades estão vindo, as situações que chegam até nós, de entes queridos nossos, de pessoas que conhecemos, do como está a humanidade, como está o mundo, requer que nós tenhamos essa fortaleza espiritual. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Então, olha, o ponto de vista, ele vem com a seguinte afirmação, né? Com o seguinte, para quem ainda não tem essa base, como nós que estamos vivendo no planeta de provas e expiações, que as coisas materiais ainda se abatem o nosso dia a dia, mexem com a gente precisa, primeiro, ter a ideia clara e precisa que se faz da vida futura. Dá uma fé inabalável no futuro, quer dizer, a ideia clara, precisa, que a gente faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro, no nosso futuro. Essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Olha só,
O que ela quer dizer para a gente, assim, se a gente for esmiuçar esse texto do ponto de vista? Ele já conecta tudo, tá? Primeiro, nós precisamos clarear nossa mente. Porque nós somos. O que nós somos? Seres espirituais. Eu tenho batido muito nessa tecla porque nós estamos aí vendo essa pandemia dizimando famílias. Todo mundo que está vivendo nesse mundo hoje tem algum ente querido, amigo, família, irmão, pai, mãe. Pessoas queridas que estavam ali convivendo e que foram abatidos por essa Covid, por essa doença, por essa situação toda que o mundo vive. Não é só uma questão nós aqui no Amazonas, nós no Brasil, é o mundo inteiro. E nós estamos verificando nos noticiários que há uma necessidade da gente mudar o ponto de vista com relação à nossa vida na matéria. E é isso que ele está dizendo para a gente. Olha, isso já foi escrito lá em 1846, 47. E isso ainda não é claro para a gente. Como nós, hoje encarnados, encaramos a vida futura? A gente encara assim, nasci, cresci, estou ficando mais velho, e daqui a pouco eu morro. Só isso. E aí, nesse meio tempo, tem todas as coisas materiais que a gente teima em correr atrás delas, fazer delas a nossa desdita ou a nossa felicidade, se a temos ou se perdemos, e não encaramos ainda de frente o que nos aguarda, se é só esse fim, é esse desencarne, essa morte. Mesmo nós espíritas que já é batido para a gente, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Mas como eu estou me posicionando diante dessa crença? O qual é o tamanho da minha fé nela para fazer com que eu encare as coisas que estão acontecendo sem que eu perca a minha fé ou me abale emocionalmente, que vá para cima de uma cama ou que chore copiosamente? Aonde está isso? Então ele está dizendo aqui, olha, você tem que ter uma ideia clara e precisa que você faz da vida futura. Como é que nós podemos ter isso aí? Confiando, fortalecendo a nossa fé e acreditando que ninguém morre. Sexta-feira eu estive numa missa católica e o padre lá frisou que é só uma passagem. Todas as religiões falam sobre isso e a nossa muito mais, porque a nossa explica todo o processo. Porque no nosso corolário está que nós fazemos a comunicação com os espíritos, que a gente sente ele perto da gente. Muitos de nós temos essa capacidade de sentir os espíritos, de conversar com eles. E mesmo assim, como nos sentimos diante das situações da vida? Seja bem-vinda, Cláudia, Andréia. Então ela diz aqui, olha, você precisa ter uma ideia clara, ou seja, arejar a sua mente e entender, eu sou um ser espiritual. E eu tenho que ter ideia que não vai acabar com a morte do meu corpo. Clátia, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Eu tenho que entender que não termina, olha só, se eu começar só um ser espiritual, beleza, estou vivendo uma experiência material, que vai findar, e que não acaba com a morte, isso, claro, além de dar uma fé inabalável no futuro, porque eu não temo mais a morte, e essa fé que eu preciso cultivar em mim, principalmente diante das situações que eu não posso fazer nada, ou diante da morte, do desencarne, essa fé tem que ter consequências imensas sobre a moralização dos homens, sobre a minha moralização. Então, o que ele está dizendo aqui? Se eu já consigo encarar esse ponto de vista, que eu sou um ser espiritual, que eu tenho fé no futuro e que trabalho incessantemente hoje para essa minha vida futura, preparando a minha bagagem espiritual, tem que mexer com a minha moralização. Eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor. Eu tenho que me buscar sair dessa competição da matéria.
Por isso que diz assim, ó, se eu acredito nisso, vai mexer com a moralização, a minha moralização, eu vou procurar ser uma pessoa melhor de fato, entendeu? E de direito, e que com certeza vai mudar meu ponto de vista sobre as quais eles examinam a vida terrestre. Quer dizer, sobre como nós examinamos a vida terrestre. Como é que eu encaro a minha vida terrestre diante das situações? É quanto isso me abala ou não. Então, ou seja, todos nós que estamos aqui hoje, se eu acredito na vida futura, se eu acredito no reencontro, se não é só da boca para fora, se eu estou trabalhando isso na minha mente, isso tem que mexer comigo. Eu tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. A gente sabe, gente, né? Isso é o fato, que nós não mudamos de uma hora para outra. Nós não mudamos de uma hora para outra. E eu vou fazer um questionamento em cima desse ponto de vista para todos nós, que eu fiz na sexta-feira passada, sem ser essa, na retrasada, no estudo do Tomás de Aquino, no Evangelho da Sexta-feira. Quando foi aquela parábola do rapaz que queria ser justo e chegou com Jesus, o que ele precisava fazer mais, já que ele seguia tudo, procurava fazer ao próximo, tudo aquilo que ele podia fazer e tudo. Aí Jesus virou para ele, se você quer ser perfeito, que ainda não está sendo pedido para a gente a perfeição, está pedindo que a gente mude o nosso ponto de vista e que a partir dele a gente se moralize. Mas voltando à história, ele disse assim, se você quer ser perfeito, te desfaça de todos os seus bens e me segue. E o rapaz saiu triste. Por quê? Porque tinha muitos haveres e não tinha condição ainda de se desfazer para viver Jesus. Então, gente, se Jesus hoje viesse aqui e nós fôssemos até ele dizendo, Jesus, eu quero ser mais, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser perfeita, ele ia dizer para cada um de nós, te desfaz de tudo que tu tens materialmente e me segue. E aí a pergunta é, teríamos condição de fazer isso? Eu respondo por mim, não, eu ainda não tenho condição de fazer isso. Por isso que o ponto de vista vem esclarecer isso para a gente. Ainda não está sendo pedido para a gente a perfeição, mas está pedindo que nós nos preparemos ao longo da nossa caminhada, e esta não é a primeira, né? Vale se ressaltar. Essa não é a primeira, gente. Graças a Deus, né? Vale se ressaltar que é uma preparação. Por isso que ele nos dá a misericórdia da reencarnação. É uma preparação para a nossa evolução. Então, ele ainda está pedindo para a gente nenhum sacrifício. O que ele está pedindo para a gente é que nós comecemos a nos observar e mudar dentro da nossa mente alguns conceitos, a preocupação com determinadas coisas que não importam, porque depois que a gente perde essa matéria, não tem mais sentido. Ele pede que nós possamos fazer na balança enquanto vivemos o equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais. E que devagar, nesta balança do equilíbrio, nós consigamos dar muito mais valor às coisas espirituais do que às morais, do que às materiais, desculpa. Dá muito mais valor às coisas espirituais, que é principalmente trabalhar a moralidade dentro da gente, para que depois nós possamos replicá-las externamente nas nossas atitudes, mas ele pede que nós nos conheçamos, consigamos olhar dentro de nós e trocar vícios por virtudes. Então, nessa balança, é que ele pede que a gente faça isso. No nosso dia a dia com a nossa família, não é ser besta, é ser bom, buscar o entendimento, buscar se colocar no lugar do nosso próximo, enxergar as coisas como são. Porque nesse ponto de vista, seja bem-vinda, Sulamita, nesse ponto de vista, muitas das vezes nós encaramos a vida sob o nosso prisma egoísta. E aí nós só enxergamos o meu, nós não conseguimos enxergar o nós.
Muitos de nós, conversando com algumas pessoas, e às vezes nós mesmos, nós nos deparamos com pontos de vista das pessoas, como elas encaram, se sentindo vítimas, porque elas enxergam só o eu. E o ponto de vista, quando ele clareia as ideias dentro da mente, ele alarga o nosso horizonte. E a gente passa a se enxergar como um ponto, um filho de Deus junto com todos os outros que precisam um do outro para evoluir. Nos processos de família, lá no trabalho, onde muitas vezes eu sou o chefe, eu sou o subordinado, mas eu preciso entender que eu preciso me relacionar bem com essas pessoas. Não é regime de escravidão, entendeu? Muitas vezes nós tratamos o nosso subordinado como um escravo. E não é esse processo. E na nossa família, a gente encara muitas vezes os nossos pais como que eles tivessem a obrigação de nos dar tudo, entendeu? E que nós só somos o recebedor. E muitas vezes nós, como os pais, achamos que nós temos que dar tudo. E que o filho não precisa fazer nada. Na realidade, toda essa sistemática de grupos que vivemos é uma relação, gente, de mão dupla. Aonde em determinadas relações nós temos o poder na matéria de mando, mas com equilíbrio. E outra nós temos a relação de subordinados, mas com equilíbrio e amor, em ambos os casos. Então nós temos que começar a nos questionar qual é o meu ponto de vista hoje. Só para a gente começar a perceber isso. E o que eu acredito, se está melhorando a condição de ser eterno que eu sou, a minha moralização. Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Eu consigo olhar o outro como uma extensão de mim mesma? Eu consigo me colocar no lugar do outro para entender. Não é que eu preciso concordar com tudo dele, mas para entender por que ele se comporta daquela maneira. E, principalmente, como é que eu tenho que lidar com essa relação sem ser subserviente demais ou duro demais, buscando o equilíbrio? Isso é um questionamento. Mas vamos lá, né? Nosso tema está nos fazendo reflexionar. Esse é o objetivo do nosso evangelho. É fazer com que nós possamos trazê-lo para o nosso dia a dia. Aí aqui a pergunta, né, que eu até já fiz, mas eu vou refazer. Qual é o ponto de vista que você enxerga a vida? Onde estão as tuas insatisfações hoje? As nossas insatisfações, elas dizem muito de nós e de como nós enxergamos a vida. Isso é um questionamento. Olhe para você, para que você responda essa pergunta, para que eu responda essa pergunta, quais são as minhas insatisfações hoje? A maior parte delas, se a gente for observar, é com relação ao que não temos na matéria, ou com relação ao que o outro tem e que eu não tenho. Nunca é, na maior parte das vezes, como eu estou em relação às outras pessoas. Como eu sou no meu dia a dia, o que eu preciso mudar. Geralmente sempre tem a ver com o outro e a gente sempre coloca uma responsabilidade muito grande no outro, principalmente nos nossos pais. Nossos pais às vezes são culpados de tudo e na realidade todos temos escolhas. E no processo, principalmente no seio familiar, nesse processo, há sempre muito dos nossos pais, mas nós tivemos outras vidas antes dessa, então tem muita da somatória de todas as nossas vidas. Eu conversei essa semana com uma psicóloga, ela me disse uma coisa muito importante, conversando sobre uma determinada situação, e aí ela me disse uma coisa assim que ficou na minha mente. Ela disse, olha, Aline, no processo do conhecimento de nós mesmos, durante a nossa evolução, a escolha sempre está conosco. Isso eu já sabia, mas muito importante o que ela disse. Ela disse o seguinte, nós temos que olhar para os nossos pais, muitas coisas deles estão conosco, nós copiamos, mas nesse processo do pensamento e da razão, nós temos que dizer, isso não combina comigo, isso é deles, aninhei isso muito tempo dentro de mim, mas isso não faz parte da minha vida hoje.
E aí eu posso escolher, olha só que palavra linda, escolher o que faça morada dentro de mim, nos meus grupos sociais, principalmente no meu grupo da família. O que eu quero absorver da minha família, dos seus conceitos, da sua forma que foi criada, e o que eu posso absorver dos meus amigos, dos grupos sociais em que eu participo no trabalho. Sempre há dentro desses grupos coisas boas que nesse processo de relação, que a gente só evolui nisso, a gente pode fazer esse processo de escolha e formar o nosso ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista está centrado nos nossos valores. Por isso que ela diz que muda radicalmente a nossa moralização de acordo com o que nós enxergamos. E esse processo de enxergar, de encarar, tem muito a ver, depois que nós passamos da fase da adolescência, com o que eu quero ficar dos grupos que eu tenho, principalmente do grupo familiar. É muito importante isso. E entender que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles conheciam. E o que eu estou fazendo com o que eu conheço? Ainda mais você espírita, que o espírita ele tira o véu da vida espiritual para a gente. Nenhum de nós, quando chegar lá no plano espiritual, vai poder dizer assim, eu não sabia. E aí eu vou falar bem baixinho para vocês, que bom que a gente está tendo esse conhecimento enquanto estamos a caminho, porque é a oportunidade de nós modificarmos. Não é maravilhoso isso? Deus foi muito bom conosco, de nos ter tirado esse véu. Mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Aí o nosso outro slide aqui, esse quadrinho do lado, diz: o Espiritismo proporciona uma mudança no ponto de vista sobre o qual encaramos a vida da Terra. Com certeza, porque ele nos mostra, olha, ele chega para mim e diz, olha, é o seguinte, tu é um ser espiritual, tu vai passar por essa vida, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa fazer novas escolhas, as escolhas que são boas você permanece, mas você tem que ter olhos para enxergar, porque eu te dei a razão para que você pudesse pensar, diferente dos outros animais. Então tá contigo a bola, entendeu? Tá contigo. E todo conhecimento que está sendo propiciado para você é porque você tinha condição de fazer alguma coisa com ele. Só que você tem escolhas, entendeu? Você tem escolhas. E aí como é que eu posso me posicionar diante disso? Como? Então eu preciso modificar. Eu sempre digo, tudo que é religião, ela é boa, contanto que você mude a sua forma de encarar essa vida, entendeu? Mas a nossa religião, ela desvenda esse laço, ela nos mostra, entendeu? Ela é clara com relação a isso. Ela não está falando de um céu e nem do inferno. Ela está falando na bondade de Deus e na justiça dele. E o ponto de vista onde estão centrados nossos valores, porque é como nós enxergamos a vida, é diante das nossas escolhas, diante dos vários grupos que participamos, que Deus nos deu essa oportunidade para que a gente pudesse dar essa qualificação a esses valores. Então, tudo isso para a gente pensar hoje, tá, gente? Olha só que legal, gostei muito desse quadro e eu trouxe para vocês para a gente ter exemplos, né, de como é que a gente, quando a gente tem certeza da vida futura e quando a gente ainda não tem, quando a gente tem dúvidas. Aí ele diz bem assim, prestem bem atenção, né? A ideia da vida futura gera consequências sobre a moralização dos homens, né? Aí ele dá um exemplo, a vida corporal. Na dúvida, quando eu tenho dúvida, é o objeto de todos os pensamentos, só penso nela. Temo a morte, quero ter cada vez mais, entendeu? E quando eu tenho certeza da vida futura, é uma simples passagem. Você vive com as coisas materiais, ganhadas honestamente, usufrui delas, mas sabe que elas não vão com você quando você desencarnar. Você tem a necessidade de fazer uma bagagem espiritual, ou seja, tudo isso aqui é só a passagem, eu preciso, durante essa passagem, aprender, escolher e melhorar. A morte.
Na dúvida da vida futura, é porta para o nada. Acabou, nunca mais vou ver. Não aceito, era muito novo, ainda tinha muito para dar, tinha filhos, não tinha filhos, tinha filho pequeno, era um trabalhador. A gente ainda pensa muito, né, dessa forma. Ah, tanta gente que não presta nesse mundo, não poderia ter ido no lugar dele? Não. Mas nós pensamos nisso tudo. Ainda não era o momento, a gente diz. Eu não aceito. Por quê? Porque a gente pensa que é uma porta para nada. E quando eu tenho a certeza, é porta para a libertação. Ou seja, voltei para a minha prática espiritual, vou checar tudo que eu fiz, vou olhar onde eu tive as falhas, onde eu não fiz as escolhas corretas, vou trabalhar esse ser espiritual para uma nova oportunidade. Aí as pessoas falam, mas Aline, por que uma nova oportunidade se eu voltei para a minha pátria? Porque eu ainda sou um ser imperfeito. Enquanto houver a imperfeição, há o processo de precisarmos nos materializar. Mesmo em outros mundos, que não seja um mundo crístico, né? Que é aquele que você já é perfeito, não precisa mais reencarnar, porque você já virou só energia, você não precisa da matéria. Todos eles têm um processo da materialização, uns mais fluídicas, menos traumáticas do que essa matéria que nós temos aqui, mas todos com necessidade de reencarnação até a perfeição. Por isso, nós não temos condição de ser perfeitos já nessa vida, mesmo que Jesus aparecesse para nós e nos fizesse esse convite, nós não teríamos ainda, porque ainda precisamos trabalhar sistematicamente o desapego a essas coisas materiais. Os bens da terra, vamos olhar, são os únicos bens reais. Trabalhamos em volta disso para ter. Na certeza da vida futura. E esse ter, sabe o que acontece conosco? Nos deixa triste quando perdemos, causa que a gente tenha inveja de outras pessoas, entendeu? Causam brigas em família, causa tanta coisa, porque a gente não entende. Porque, olha, se eu tivesse a certeza da vida futura, são incidentes de bens da terra, são de importância relativa. Relativa por quê, gente? Porque somos relativos aqui. Essa matéria não vai durar para sempre. Entendeu? Nós precisamos botar esse peso, essa medida. Trabalharmos para ter, usufruirmos, como eu falei, mas sem pensar que isso é tudo. As atribulações, ou seja, as vicissitudes, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, os vendavais, as tempestades, as chuvas que acontecem em nossa vida. São tormentos angustiosos quando só pensamos nela. Na certeza da vida futura, são o quê? São incidentes de curta duração, porque não há mal que dure para sempre. Tudo é relativo quando estamos na matéria. E aí, se ainda nas tribulações da vida nos atormentamos, precisamos rever nosso ponto de vista, tá? Precisamos olhar os nossos valores. Precisamos trabalhar mais dentro de nós, na nossa mente, para termos essa fé. A fé na vida futura. O mal, na dúvida da vida futura, é de grande importância. Ah, sim. Ah, tem alguém fazendo alguma coisa para mim. Fulano não gosta de mim, fiquei sem baterias quando eu vi. Parece que ele sugou toda a minha energia. Ai, não, olha, não vou fazer isso porque o fulano vai desejar mal para mim. Ah, eu não vou fazer nada, eu não conto nada, eu não faço nada porque as pessoas podem ter pensamento negativo e destruir o que eu tenho. Entendeu? Quantas coisas nós temos, quanto valor nós damos ao mal, quanto nós deveríamos dar todo o valor ao bem. Se as coisas não aconteceram na nossa vida, o outro nunca é o responsável, somos nós mesmos. Até para pensarmos o bem para que o mal não chegue até a gente, o mal que o outro possa ter. Não é que ele não existe, ele existe. O problema é que nós damos muita força para ele. E na certeza da vida futura, quando o mal, o que acontece? É passageiro. Faz parte do meu processo, a lei de ação e reação. Se ele se abateu sobre mim, é porque eu devia a lei maior, a lei de Deus, a lei de amor. Em algum momento eu agi contrário a ela e eu vou precisar passar por ele para não ter que fazer isso a mais ninguém. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Gente, isso é um fato. Está no último item, na última frase do nosso texto de hoje, o ponto de vista. Daí segue que a importância dada aos bens terrenos está em razão inversa da fé na vida futura. Gente, fé é uma coisa que nós cultivamos porque a gente não enxerga.
A fé é aquilo que acreditamos diante do que vemos. Vemos não só com esses olhos aqui, ó, mas vemos dentro da acústica da nossa alma. E essa fé ela precisa ser cultivada, plantada, cultivada principalmente nos momentos difíceis. A fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque quando eu acredito de verdade na vida futura, não tem como eu não mudar. Não tem como eu não ensaiar essa mudança. Não tem como eu combater, muitas vezes com conflito comigo mesmo, mas combater, não nos outros, em mim mesmo. Lembrem, eu só posso transformar a mim mesmo. Posso servir de exemplo para os outros a partir do momento que eu estou transformada. Porque as pessoas vão olhar, vão ver que isso faz bem a mim e vão se transformar. Eu tenho que... O conflito é bem-vindo quando ele busca, dentro de mim, combater pontos de vistas materialistas em prol de pontos de vistas espiritualistas, da vida futura, da vida verdadeira. Aí eu faço essa pergunta, fé na vida futura, qual é o tamanho da minha fé? Para poder eu saber, né? Me posicionar diante daquele quadro que nós vimos. Se você, a maioria daquelas coisas que foram faladas, já se sente confiante na vida futura, a sua fé, ela realmente está transformando você. Gente, fé é para transformar. Eu sempre digo, olha, todo mundo pode ter a religião que for, contanto que faça de você uma pessoa melhor. Porque se for cristã, todas pedem para que siga-se o Cristo. E todo o evangelho do Cristo, independente da religião que é falado, ele fala caridade e humildade. Seguir as pegadas do Cristo. Então, não é desculpa se eu tenho A ou B religião. É o tamanho da minha fé. Que você já sabe, né? Que Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de dizer para aquela montanha, sai dali e vai-te para ali e ela vai. E as montanhas são as nossas dificuldades, que nós precisamos muitas vezes mudar de posição. Por quê? Porque é ponto de vista. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é o nosso querido Allan Kardec, que fala no nosso livro dos Espíritos, né? A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé inabalável ela nos traz a certeza da vida maior, que são leis eternas. Então, em qualquer época que nós possamos viver, seja lá nos primórdios, hoje, ou daqui que nós encarnarmos de novo, quando daqui nos formos, ela realmente encara face a face a razão, porque ela vai continuar a mesma. Relativos são o que nós vivemos hoje, as nossas crenças e tudo. Mas a partir do momento da perfeição, ela é inabalável, porque ela não muda, são leis de Deus. Aí ele diz aqui, ó, para a gente poder ter essa fé inabalável, primeiro, somos todos seres físicos, somos tanto seres físicos como seres espirituais. Temos responsabilidade por nosso próprio desenvolvimento espiritual. Quando nós estamos encarnados, né? Somos tanto seres físicos como seres espirituais, mas a predominância é no ser espiritual. Enquanto eu estou aqui, né? Temos responsabilidade por nosso próprio desenvolvimento espiritual. Enquanto estamos no físico, nós temos responsabilidade sobre o nosso desenvolvimento espiritual, porque o físico vai ficar depois que nós nos formos. O espiritual vai conosco como bagagem. Nossa vida física nos dá a oportunidade de desenvolver o nosso potencial espiritual. Por isso que ele faz bem essa diferença. Hoje eu estou aqui materialmente e com o espírito abrigando, minha matéria abrigando meu espírito. E nós temos ao longo desse caminho, refaste com teus adversários enquanto estás a caminho, temos a responsabilidade. E na nossa vida física nos dá a oportunidade para desenvolver o nosso potencial. Não pensamos que é diferente, nós evoluímos no processo de relação e o processo de relação maior se dá com o esquecimento da vida futura, com o esquecimento da vida espiritual, quando nós chegamos aqui, depois ela vai se clareando para que nós possamos, através das nossas escolhas, fazermos a escolha correta pelo ser eterno, pelo amor. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí, gente, eu agradeço, peço desculpas por nós termos passado, por vocês terem me escutado aqui hoje, né, por mais tempo, mas era muito importante esse recado de hoje, que nos fala do ponto de vista. Tá bom? Muito obrigada a vocês. Eu quase não estou verificando aqui
vocês falarem. Eu queria até saber se tem algum questionamento antes de nós começarmos a nossa prece. Gostaria muito de saber o que vocês, se tem alguma dúvida, o que vocês gostariam de acrescentar aqui para que a gente possa finalizar. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, querida. Seu apoio sempre incondicional, muito bom. Obrigada, Cláudia. Agradeço muito. Obrigada, Lourdes Lauria, minha irmã. Obrigada, Priscila. Você sempre maravilhosa, dando sempre esse apoio para nós aqui. Obrigada, Marleide. Muito obrigada. Leida, a cada estudo com você, internaliza uma frase a ser tomada para a vida. Gratidão. Obrigada, Leide. Esse é o nosso objetivo, é começar devagar, com conta-gotas, né, a nos modificarmos através das frases, das reflexões. Obrigada, Graça. Muito obrigada. Você sempre me impulsionando a trabalhar para Jesus. Agradeço muito. Obrigada, Camila, também. Muito obrigada. Então, vamos lá fazer a nossa prece, enquanto vocês colocam aí as coisas no chat. Quando eu terminar a prece, eu volto a olhar novamente, tá bom? Vamos lá fazer a nossa prece, gente. As garrafas de água, as jarras, copos que vocês deixaram sob a mesa. Nesse momento, Senhor, a espiritualidade amiga estende as mãos e abençoa essa água, o nosso lar, a nossa mente, as frases que ficaram do nosso Evangelho, o estudo do nosso Evangelho, que seja envolvido, Senhor, como uma semente dentro da nossa mente e que nós possamos regar todos os dias, quando reflexionamos, quando vivemos as experiências que nos causam questionamentos, que tu possa, com a tua mão, estar lá, acionando esse pontinho do Evangelho que fique na nossa mente, que ficou na nossa mente durante os estudos. Senhor, obrigada por mais um dia, pela oportunidade de estarmos encarnados. Envolve a todos que estiveram nesse grupo hoje, todos os trabalhadores da Casa do Caminho, todos os frequentadores, Senhor. Que todas as coisas boas que aqui foram faladas, que se estenda a todos os familiares, as pessoas que frequentam essa casa, que pensam nela, que já frequentaram. Todos, Senhor, do nosso estado, que sejam cobertos com o teu manto, com o teu amparo, com a tua clareza, com a tua fé. Intensifica, Senhor, a tua fé dentro de nós. Nos fortalece, principalmente, Senhor, criando alicerces diante das dificuldades que sempre estamos sendo colocados à prova. Ó Senhor, envolva todos aqueles que estão em hospitais, com todas as doenças que eles possam ter. Que tua mão se faça presente em seus corações e em suas mentes, confortando, curando aqueles que precisam ser curados, Senhor. E aqueles, Senhor, que vão para o plano espiritual, que tu os abençoe. Que eles despertem lá no plano espiritual com a ajuda de todos os amigos que foram antes e que eles possam ter a clareza da vida espiritual e que possam se reformular, se reinventar e um dia terem outra oportunidade de estarem aqui. Como nós, Senhor, um dia também pedimos que na nossa situação também seja a mesma coisa feita. E que, Senhor, ilumine o nosso mundo, esses processos que estão acontecendo para que a gente possa se juntar, se amar mais, se perdoar mais, se compreender mais, Senhor. Ilumina o coração de todo o nosso mundo, nosso planeta azul, para que a gente possa vencer todas as dificuldades. E realmente, Senhor, ter essa fé inabalável, termos um ponto de vista claro da vida espiritual, que tenhamos uma fé, Senhor, que possa nos transformar e fazermos de nós pessoas melhores. E eu agradeço, Senhor, mais uma oportunidade, que tu possa iluminar os nossos corações e mentes, para que nós possamos seguir em frente. Que assim seja. Gente, muito, muito obrigada por tudo. Vou colocar uma música muito linda aqui para nós, para que nós possamos nos despedir nesse domingo e desejo a todos uma excelente semana. Elizabeth, muito obrigada. Cristina, muito obrigada. Cláudia Machado, muito obrigada. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, Camila França, com caneta e papel na mão.
dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Obrigada, Adriana Sá. Foi um prazer estar aqui. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sempre dormiria mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era Maria Sulamita, eu que agradeço a você, querida. Pediu As que eu aulas são realmente um repetisse, banho de por vida para favor, todos nós, né? A palavra do mas Evangelho não nos traz dissesse tudo de uma esclarecimento vez. e fortalecimento da nossa E fé. perguntou de novo num sorriso Ainda mais no o que é preciso para ser feliz. Com vocês! Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sempre dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas
Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim e em todos os seus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim e em todos os seus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha
pra sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda a minha taça em seu amor. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Gente, muito obrigada. Deixa eu botar aqui para aparecer meus dois amores. Olha, gente, muito obrigada e um excelente final de semana para todos, tá? Até uma próxima oportunidade. Dá tchau. Beijo, tchau, Isabela. Se as águas do Ah, mar da vida tá bom, gente. Obrigada. quiserem te afogar, segura